Opa, beleza? Tiago aqui. Hoje eu vou estar falando aí do JSOAP, né, Java HTML Parse, que se você trabalha com parse XML é muito diferente, não é tão complexo, né, como trabalhar com parse XML em Java, é bem simples mesmo, principalmente por causa dos seletores CSS que a gente pode estar utilizando. A gente fica com uma sintaxe muito similar ao que a gente tem no jQuery, ok? Ah, todo o conteúdo já está aqui em texto, certo? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no blog para receber o conteúdo em primeira mão e de se inscrever também no canal, certo? Então vamos lá, o conteúdo está todo aqui. Nosso projeto vai, na verdade, obter dados de um site, ok? Esse site é um site que tem conteúdo, no caso, o contexto dele, o domínio dele, é a apresentação de jogos do dia, jogos que vão acontecer, jogos que já aconteceram e jogos que estão acontecendo, ok? E aí mostra gols, mostra, enfim, os dados do time, que é o suficiente que a gente precisa. Só um detalhe, esse site, a primeira coisa que eu te recomendo fazer é verificar se não tem uma API JSON, até mesmo uma API XML para você estar consumindo, né, um web service, e aí sim você está apresentando os dados na sua aplicação como aplicação nativa, né, como um código nativo, não apresentando como quando eu digo nativo, é que não é para você utilizar o WebView, porque se eu utilizasse o WebView, esse site aqui, por exemplo, ele é responsivo, mas olha só, esse monte de anúncio não é esse layout que a gente quer na nossa aplicação, enfim. Acabou que mostrou a aplicação ali. Essa é a aplicação que a gente vai estar montando. Na verdade, a aplicação já está montada. Como funciona? A gente tem esses dados aqui e eles são, na verdade, dados mock, ou dados simulados. São dados que estão locais na aplicação. Não tem nem conexão com a internet ainda na nossa aplicação. E é exatamente isso que a gente quer, ok? Porém, utilizando dados dessa homepage. Como eu falei, esse site não tem uma interface de JSON ou XML para a gente estar requisitando os dados. A gente vai ter que o quê? Pegar essa homepage aqui, ok? E aí destrinchar ela com o JSON e pegar os dados de time, de jogo, né? Esse aqui é de jogo, enfim, jogo, os dados dos times, os dados de gol, e aí apresentar aqui, ó, dessa maneira, para os usuários da nossa aplicação poderem acompanhar os jogos do dia, ok? E, enfim, você coloca aí depois uma API de anúncio e já consegue ganhar um dinheirinho com sua aplicação, certo? Então, literalmente, no final desse vídeo, e, enfim, do artigo, se você estiver aí no YouTube, não deixa de assistir. O vídeo vai estar aqui no final, ó. Assista aqui, né, ou no YouTube, onde você quiser, mas aqui é melhor porque o conteúdo vai estar todo aqui em texto também. Esse vídeo aqui é do meu último artigo, antes desse aqui, que é esse do login com o Account Kit, ok? Mas, na verdade, quando você estiver vendo esse vídeo aqui, vai estar ele aqui no final, para você assistir, certo? E uma coisa que eu quero ressaltar, você está vendo que está tudo aqui, inclusive eu coloquei diagrama de layout para te ajudar a entender as coisas como funcionam. Aqui tem um diagrama, mais pra frente tem outro, enfim. Por quê? Eu estou fazendo conteúdo assim mais completo há um tempo já, para contextualizar as APIs que eu estou apresentando, para ficar mais fácil de entender, ao invés de pegar e criar um Hello World. O que é um Hello World quando eu falo isso? É o que eu fiz aqui. Ó. Aqui é um conteúdo Hello World. Eu mostro só como utilizar a API, ela não está contextualizada, não tem nada em volta, enfim. Então, não tem um conteúdo de futebol, ou então de seja o que for, de chat, é só a apresentação da API. Assim, para muita gente é difícil entender como utilizar, ok? Então eu prezo mesmo por utilizar a API, né, por apresentar a API dentro de um contexto real. Enfim, e agora o que eu quero falar, uma coisa que estão me pedindo já tem, de vez em quando, não tem tempo, mas de vez em quando alguém pede, é o vídeo completo. Ah, me mostra o vídeo fazendo tudo, fazendo um recycle view, porque aqui dentro tem outro recycle view, aqui tem outro que está sem conteúdo, no caso aqui tem um que tem um item. Me mostra um vídeo fazendo tudo. Eu não vou mostrar o vídeo fazendo tudo porque, por exemplo, eu vou utilizar aqui o Async Task e eu já utilizei, eu já tenho um conteúdo somente do Async Task, que vai estar referenciado aqui, para você estar estudando se você precisar. E aqui eu tenho o Recycle View, aqui outro Recycle View, eu já tenho, também tem dois vídeos sobre o Recycle View, né, vídeos e artigos que eu vou deixar aqui no conteúdo para você estar estudando também, ok? E se eu fosse apresentar tudo, os meus vídeos já são bem longos, né, eles costumam ter muito mais do que 30 minutos. Se eu fosse apresentar tudo, só esse vídeo aqui ia levar pelo menos umas 2 horas e meia. Então, nosso objetivo aqui é utilizar o JSOAP para realizar o parse HTML, porque o site que a gente quer os dados não tem a API, ou que é uma API JSON, e, enfim, a gente também não quer ter a dor de cabeça de criar um back-end web para gerenciar todos esses dados de jogos e aí trabalhar com o Chrome Tab e, enfim, ficar enviando notificação para nossa aplicação, que seria uma coisa que
eu particularmente faria posteriormente por causa do ganho em termos de performance da aplicação. Mas de início, o que a gente quer é os dados, no caso atualizados, sem necessidade de ficar de ter que criar um back-end web. Então a gente vai estar utilizando aí os dados do SuperPlacar. Eu não faço a mínima ideia quem é o administrador desse site. Eu coloquei lá no Google, né, eu queria apresentar o JSON no contexto, e achei que esse contexto foi o melhor, né, para estar apresentando. E eu coloquei lá no Google site de atualização de jogo em tempo real, e esse aqui foi o primeiro. Então é ele que a gente vai estar utilizando, a gente vai utilizar só essa página aqui, certo? Então, não se esqueça de se inscrever, e aqui está o conteúdo completo se você está atrás do vídeo das outras implementações desse conteúdo. Não tem, o vídeo aqui é só do JSOAP, mas aqui no texto, além do JSOAP, né, no artigo, tem todo o conteúdo do aplicativo. Então, depois dessa introdução, a gente pode ir para o nosso projeto. Eu vou pedir para você vir aqui no Gradle App Level, né, você vai criar um projeto lá com o nome SuperPlacar. No Gradle App Level, que é esse camarada aqui, você vai adicionar, eu já adicionei aqui por causa do nosso contexto mesmo, a library a referência ao suporte design, a referência ao Picasso, né, esses dois aqui não tem nada a ver com JSOAP, é só mesmo para a gente estar, no caso, utilizando o Recycle View, por isso o suporte design, e aí carregando imagens remotas. Essas imagens estão lá no SuperPlacar mesmo, mas eu estou utilizando um mock data. Eu já vou apresentar o que é um mock data, o que são dados mocks, que a gente vai estar utilizando aqui, que a gente já está utilizando, ok? Enfim, isso daqui é a única library que você realmente vai precisar se você quiser trabalhar com um passe HTML no Android. Que eu vou te falar, é bem simples mesmo. E aí a gente vai estar construindo algumas classes aqui e fazendo algumas alterações para a gente estar trabalhando com esse passe. Outra coisa, no Android Manifest, aqui você adiciona essas libraries, né, se você estiver seguindo a risca a implementação, e sincroniza. Aqui você adiciona só essa permissão aqui, que é a única que a gente precisa no caso. Okay? E aí sim, nossa main activity, vou estar passando por aqui, né, passando o que eu já tenho. Só um detalhe, se você ver, o nosso domínio do programa, o nosso aplicativo foi todo montado depois que eu escolhi o site. Depois que eu vi que era esse o site que eu ia utilizar, e eu queria mostrar os dados daqui em tempo de forma que eu não utilizasse um WebView no aplicativo, eu montei todo o aplicativo com dados fake. E aí, meu domínio do programa é Go, jogo e time. O Go, na verdade, esse é o que eu quero explicar, é porque ele mostra aqui os detalhes do gol, o tempo e quem fez, o tempo e quem fez. Então só mostrar o número não era o suficiente, é importante a gente mostrar também quem fez o gol. Aqui tem 2, certo? Então nosso domínio é bem simples, todos trabalham com o Parse Label, né? Vou deixar aí no artigo também tem um link do artigo que eu fiz sobre o Parse Label, o artigo e vídeo, porque a gente utiliza aqui na main activity, o onSaveStateState, para a gente evitar, pelo menos essa otimizaçãozinha, né? Essa melhora a gente vai ter, para não precisar de toda hora ter que ficar pegando os dados lá da nossa base fake, até mesmo da nossa carregar os dados do JSOAP quando a gente implementar ele. Então, todos trabalham com Parse Label, Go, jogo e time, são todas classes bem simples de entender. E aí, a gente tem 2 adapters, como eu falei, cada item, na verdade, ele tem 2 Recycle View dentro dele. Aqui tem um, aqui tem outro, só que eles podem sim estar vazios. Eu vou mostrar o layout, vou voltar aqui, aliás, aqui na página, que dá para ver melhor, né? Aqui tem a atividade principal, classes adaptadoras, e olha como é que é, né, o layout, 2 Recycle View, é exatamente isso daqui, é a representação de um item desse daqui, certo? Aqui é melhor ver do que eu abrir o XML aqui, que vai ficar, enfim, um código muito complicado de enxergar, mas deixa o diagrama aí para te ajudar, certo? Então esse adapter aqui, na verdade, ele é utilizado 2 vezes, que é para estar junto a esse Recycle View e a esse Recycle View. Ele já inicia com 0 goals, ok? E aí sim, a gente já tem nossos jogos adapter e aí a nossa main activity. Deixa eu botar aqui goals adapter, é bem simples mesmo. Jogos adapter, ok? Enfim, recapitulando, nosso conteúdo já está tudo pronto, né? Mas com dados fake. Nosso objetivo, eu quero os dados reais. Só que os dados reais estão vindo de um site que não tem uma API JSON nem XML. Então a gente vai ter que pegar a homepage e pegar os dados de lá. E aí agora a gente já pode começar a construção das classes que vão estar nos ajudando a fazer isso. Não se esqueça de sincronizar e adicionar esses camaradas. E aqui não precisa sincronizar nada, só adicionar a permissão. Então vamos a construir mais classes aqui no pacote extras. Primeiro, precisamos de uma classe
para a conexão, né? O JSOAP ele faz a conexão. Vou vir aqui no Cookbook. Aliás, vou dar uma enfatizada aqui nesse camarada, que ele tem o conteúdo necessário para você trabalhar com JSOAP e é muito simples, ok? Tudo é muito simples. Então, só vou te mostrar aqui, é bem simples também realizar a conexão, só que é uma library Java, né, exclusiva Android, então ele não vai criar uma thread para a gente não, a gente tem que colocar ele dentro de uma thread secundária. Então, vou criar aqui uma nova classe, vou chamar de super placar request, ok? E aqui eu vou estender extends o async task, e eu já sei como deve ser a estrutura desse async task, ok? Eu vou colocar aqui, e o último item aqui, que é o que a gente vai estar retornando do background para o onPostExecute, é uma lista de jogos, ok? E aí sim a gente vai colocar o nosso onBackground, perdão, e aí onPostExecute, ok? Show de bola. E eu seguramente já vou te adiantar que a gente vai precisar de trabalhar com uma referência da Activity. Só que como o ciclo de vida desse camarada aqui é diferente do ciclo de vida da Activity, a gente vai trabalhar com uma referência fraca. Então já vou adicionar aqui um private weak reference main activity, não preciso de colocar uma coisa mais genérica, deixa main activity mesmo. Vou aqui activity. E aí o construtor, a gente vai adicionar pelo construtor, public, ok? E vou colocar aqui this, porque eu vou colocar mesmo o nome activity, recebe, new weak reference, não precisa desse camarada aqui, tá? E aí sim, activity. Certo? Já temos a referência, a gente vai estar utilizando futuramente essa referência aqui. E aqui a gente tem que criar o código de conexão. Certo? Então eu vou colocar aqui seguramente uma variável desse tipo aqui, que vai ser jogos. Já vou iniciar uma array list vazia. Okay? New array list. E aí agora eu vou colocar aqui o document, que é uma das classes possíveis que a gente pode estar trabalhando aí com o JSOAP. Se você vir aqui, vou voltar aqui, acho que aqui fala exatamente quais são as classes. A gente vai estar, apesar de ter aqui o test node, ele mostra, a gente vai estar trabalhando mesmo com document, ou com element, ou com elements. Principalmente esses três, document, element e elements, ok? Que são os retornos que a gente vai ter de acordo com os métodos que a gente utiliza, tanto de seleção, né, quanto de construção. Document, vou colocar aqui doc, né? Ou então HTML, vou colocar HTML, ok? E aí a gente vai utilizar aqui, JSOAP, connect. A gente pode utilizar o passe, mas a nossa requisição é externa, então tem que ser connect. Não é de um arquivo que está dentro do nosso aplicativo. E aí eu volto aqui seguramente, como eu falei, a gente quer o conteúdo dessa homepage, certo? Volto aqui, coloco. E aqui na verdade a gente vai ter que colocar um try catch, porque é conexão, enfim. Só um detalhe, esse camarada aqui vai ficar aqui fora. Vou deixar aqui fora com o null. Se bem que a gente não vai utilizar ele fora desse escopo, aqui eu coloco esse retorno. Show de bola. E agora a gente fez o principal, digo, em termos de conexão, né? A gente já consegue conectar com o superplacar e já estamos obtendo o HTML da homepage. Poderia ser HTTPS também, não tem problema. Aqui também poderia ser post, tem essa opção. Mas a gente vai utilizar o get, que ele nos atende bem. Só toma cuidado que o get ele tem limite, certo? E o post, segundo os meus testes, você tem que fazer a requisição post no caso, para um conteúdo, para uma fonte que está esperando esse tipo de requisição. Porque quando eu fiz o teste com o post aqui, ele nem mesmo abriu, ele não carregou o HTML. Ok? Então eu vou continuar com o get. E aí você faz seus testes com post se você precisar. E agora o que a gente precisa é literalmente navegar pelo HTML dessa página aqui para a gente poder saber. Essa, aliás, é uma das partes negativas de você trabalhar com o passe HTML. Por isso que eu falo para você verificar se já tem a API, a interface JSON ou XML. Porque com o passe HTML, se eles mudarem alguma coisa, você tem que ver se afetou seu aplicativo. Caso contrário, o seu aplicativo para de funcionar, porque a estrutura vai ser outra.
correto? Então, vamos agora destrinchar esse HTML para saber o que a gente vai precisar, né? Como a gente vai pegar, na verdade, esse tempo, esse time em todas as linhas de jogos, esse status em todas as linhas, o nome do primeiro time em todas as linhas, imagem, o gol, os gols em detalhe e por aí vai, certo? Então, vamos voltar aqui e começar esse filtro. Só uma correção aqui. Agora vamos à home page. Vou vir aqui no Chrome que já tem esse Developer Tools. Okay? Eu prefiro o Firefox com o Firebug. O Firebug do Chrome não é muito bom não. Mas enfim, vamos primeiro ver como acessar esse time. E a gente tem aqui, ó, class time status e depois class time. É um div, depois é um span. Eu vou acessar, vamos acessar da seguinte forma. Vou colocar aqui elements times e aí HTML. Eu poderia fazer isso aqui, ó, get elements by tag, by class, enfim. Eu vou pelo seletor que eu posso utilizar, select, que eu posso utilizar o seletor CSS, certo? Então vou colocar aqui, ó, div, eu acho que é time status, eu vou lá confirmar, depois span time. Eu vou colocar dessa forma porque no jQuery eu sei que quanto mais dado você fornece no seletor, eu digo, mais específico ele é mais rápida a busca. Vamos voltar aqui, eu tenho que é time status, div e span. Correto. Então, já pegamos todos os times. A gente não vai pegar só esse não, que eu estou verificando, tá? A gente está pegando de todas as linhas. Porque essa homepage trabalha com class, ok? Se não fosse classe e fosse ID, a gente ia ter que ter uma maneira de buscar pela tag, só pela tag, sem utilizar a classe. Por isso que trabalhar com JSOAP é muito bom você saber também trabalhar com o seletor CSS, porque vai te ajudar muito, ok? Status. Só de curiosidade, se eu quisesse pegar o times antes, no caso utilizando o navegador do JavaScript comum, que é o getElementsByTag, por exemplo, elements by class. Eu tenho que colocar o nome da classe aqui. Não pode ser time, que se eu não me engano tem um outro ponto que tem essa classe aqui também. E aí, de novo, get, né? Nem poderia ser get, porque na verdade eu estou retornando aqui uma lista de elementos. E aí eu ia ter que percorrer cada elemento fazendo assim, ó. Utilizando um if, vou colocar 0 aqui, e aí get elements by class, e pegar esses camaradas aqui, ó. Ok? Então, você vê que ia ficar um código muito maior. Por isso que eu vou com o seletor CSS, ou jQuery, porque é bem mais simples mesmo. Foi aqui que eu vi a facilidade de trabalhar com esse camarada. E aqui é time status, aqui é status, né? A gente já viu aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no HTML. Status, correto? Show de bola, tudo é classe. Agora a gente quer acessar todos os times 1. Todos os times, porque essa estrutura, se você ver, ele tem aqui, ó, div, blá 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 blá. Tem uma hora que ele tem time 1. Vamos ver onde é que tem time 1. Goals. Essa, aqui, ó. Team 1. Essa é a parte negativa. Como foi a parte negativa? Tem que ficar destrinchando o HTML. Outra parte negativa, né? Mas enfim, vai funcionar. Então temos o time 1. Quero acessar todos esse conteúdo aqui, porque depois de acessá-lo eu consigo acessar todos os outros conteúdos que vão estar para cada time. No caso, para esse time 1. E depois eu vou pegar o time 2 e vou acessar todos os conteúdos para o time 2. Quando eu falo todos os conteúdos são o nome, a imagem, o gol, quando tem, e os detalhes de gol, que vai ser uma outra lista que vai estar dentro desse time 1 ou time 2. Então vamos acessar aqui. Vou colocar aqui times 1. E aí eu vou colocar time 1. Só deixa eu ver se é só time 1 classe, é uma div, classe, time 1, é isso mesmo. E aqui o 2, né, como eu já testei anteriormente, eu posso seguramente, eu vou mostrar aqui, eu posso seguramente colocar o 2, mas eu vou colocar aqui para você ver que é o 2 mesmo. Team 2, certo? Show de bola, então a gente já está com todos os jogos
né, no caso, todos os elementos para acessar os jogos de todas as linhas aqui, correto? Agora a gente vai ter que utilizar um loop para isso. E só um detalhe, deixa eu colocar o loop aqui, for, okay. Vou colocar o loop convencional, porque a gente tem várias classes que a gente tem que estar iterando. E se fosse só uma, na verdade várias listas, se fosse só uma, eu utilizava o loop iterador. Okay? Então i menor que times, vou colocar o times, size é uma lista mesmo, certo? E plus plus. Ok. O que a gente tem que entender é que para pegar um time 1, a gente vai ter que utilizar exatamente o mesmo código para pegar um time 2. Então vou colocar aqui time 1 recebe, e aí eu vou criar um método, time 2 recebe. Somente para a gente estar pegando aí os dados desse time aqui. Vou colocar aqui private team get team. E obviamente a entrada vai ser um elemento, ok? Tem que ser um elemento JSOAP, ok? Você vê que tem vários elementos. E aqui é elementos, a gente quer um elemento, que eu vou colocar team tag. E aí, obviamente, vou criar um time, chamar de time mesmo, new team. E vamos destrinchar agora o que a gente tem aqui de classe, para ver o que a gente precisa. A gente precisa de nome, imagem URL e goals. Já já vou explicar por que a gente tem goals e goals lista, ok? Então, vamos primeiro pegar aqui. A primeira coisa é, a gente tem que saber se é um time da casa ou um time visitante. Por quê? Vamos voltar aqui. Aqui a gente tem, ó, quando tem gol, por exemplo, que aparece ó, o tempo aqui, o tempo aqui. Tem algumas características que do esquerdo para o direito mudam. Então a gente acaba tendo que mostrar layouts distintos, certo? Então olha aqui. A gente vai ter que mostrar o layout distinto. Ó, aqui está de um jeito, aqui está de outro. Então vou ter que ter algum identificador para falar se é um time de casa, se é um time visitante. E outra coisa, vamos voltar aqui. Quando eu navegar aqui, por exemplo, em nome, olha o que aparece. Eu não sei porque que fizeram isso, mas fizeram. Colocaram Team One Name. Né? Poderia só ser Team Name. Porque se você vir aqui, é Team 2. Né? Team 2. Então, por causa desses e outros motivos, a gente vai ter que identificar se é um time da casa ou se é um time visitante. Eu vou colocar aqui, ó. Boolean é casa. E aí eu vou colocar int, índice, ok? Se é casa true, você coloca o 1. Caso contrário, é visitante, coloca o 2, certo? E aí, seguramente, vou colocar aqui já o retorno como sendo de time. A gente pode, por exemplo, set nome. Aí a gente tem aqui o time tag, que eu vou dar aqui, ó, um select, ok? Vou voltar aqui. Vou acessar aqui novamente. Team one name. Eu vou colocar direto esse camarada aqui, não vou fazer muita enrolação em tag por tag. Só queria colocar a tag qualquer que é spam. Acreditando que a gente vai ter uma melhora no desempenho, mas lá na documentação não fala nada sobre isso, certo? Pelo menos na documentação do cookbook. Pegamos aqui, selecionamos um item, ele vai trazer na verdade uma série de itens, ok? Team name 1, eu posso agora botar get 0, e aí eu quero pegar o valor dele, então é teste. É no teste ou no atributo? É teste mesmo. Ok, só um detalhe, não é assim que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter que ter o índice aqui dentro, porque vai poder ser um visitante, que é o índice 2. Show de bola. Agora a gente pega a imagem, ok? E a imagem é bem mais simples. É só colocar, se eu não me engano, a imagem não tem índice. Vamos ver se não tem. Tem que wrap image e só tem uma imagem dentro das tags
né, como conteúdo das tags marcadas com Team1, Team1 e Team2. Então você pode colocar seguramente a tag MG. Assim, ó. E aqui a gente pega uma e aí você pode fazer assim também, ó. Certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, para acessar o atributo. Se eu quisesse alterar o valor desse teste e não, na verdade, retornar, eu faria assim, ó. Só colocaria um valor aqui. Eu iria alterar. Mas eu quero obter esse valor. Aqui, no caso, eu vou pegar o atributo que eu quero, é o source. Para nossa alegria, a gente já tem aqui, ó, que ele coloca o HTML, o conteúdo absoluto. Ele não coloca relativo. Se fosse relativo, né, a gente teria que adicionar aí a nossa URL de requisição, correto? Quando a gente está com um arquivo local, a gente consegue utilizar o passe já com esse... Vamos colocar aqui connect, só tem um, mas o passe, ó, ele tem aqui ó, a opção de a gente colocar o URL base, o URI base, ok? A gente tem que fazer isso provavelmente na mão, correto? Show de bola, feito isso daqui, ou então você poderia pegar o HTML e criar um outro documento, né, utilizando o JSON, e aí colocar o URI, a base URI. Show de bola, feito isso daqui, a gente está acessando a imagem, acessando o source. Se a gente quisesse alterar, a gente colocaria aqui ó, o valor qualquer que ia lá para o nosso atributo source, na tag imagem. E agora o que falta aqui é o goals, na verdade um número, né? Vamos vir aqui e vamos caminhar para ver como ele é definido aqui. Tinha one score, show de bola. Só tem um problema, pode ser que esse camarada não tenha número nenhum, não tenha valor nenhum, tá? Olha aqui, ó, aqui ainda não começou o jogo, não tem valor. Então a gente vai ter que tratar isso. Volta aqui, coloca uma string, coloca goals string, recebe, blá 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 blá, tira esse camarada aqui, a gente vai estar utilizando ele ainda. Vai ser exatamente o que a gente tem aqui, ó. Só vai mudar de name para score. Certo? E aqui é texto. Você pode também fazer isso aqui, ó, HTML. Só que se tiver HTML, por exemplo, se estiver acessando uma div e tiver o texto dentro de uma spam que está dentro da div, e você fizer isso aqui, você vai pegar a spam também, né, a tag spam. Se você faz teste, você pega só o conteúdo de texto que está dentro de div, certo? O HTML não vem. Então, goes string, e aqui agora eu vou ter um int goes. Se esse camarada is empty, você pode colocar seguramente 0. Caso contrário, a gente vai pegar um integer e vai dar um parse int. Certo? Show de bola, agora seguramente posso pegar o time e set goals. Tá quase lá, né? Eu seguramente já posso pegar aqui e fazer essa alteração. Aqui na verdade é times 1 get, ok? Vou colocar aqui na posição i. Por eles todos estarem na mesma linha, tenho certeza que eles têm o mesmo número de conteúdo de elementos, certo? E aqui eu coloco o true, porque esse daqui, o 1 é sempre o da casa, o 2 é o visitante. Show de bola, volta aqui e só coloca 2. E agora, se você notar, a gente tem aqui, ó, em team, uma lista de gols. Por que eu separei e não coloquei, por exemplo, só a lista e utilizar o número da lista para falar se tem gols ou não que ocorreram? Porque esse site aqui, eu não sei porquê, quando sai aqui, por exemplo, 4:2, ele sempre leva um delay, né? Tem um delay alto para a atualização daqui, ó. Aqui às vezes fica aparecendo 3:2, certo? E fica um tempão, sendo que aqui já está 4:2, o gol já ocorreu, aí demora uns 2, 3, 5 minutos para eles atualizarem aqui, demora bastante tempo mesmo, não é coisa rápida não. Se fosse coisa de segundos, eu até deixaria utilizando somente a lista e não precisaria pegar esse camarada aqui. Mas ele literalmente não mostra, né? Demora muito e você não sabe quanto tempo vai levar para eles colocarem o jogador aqui. E às vezes eles erram, aqui eu já notei que uma vez estava 3, eu acho 3:1, alguma coisa assim, aqui tinha um monte de gol, né? E era assim, mesmo tempo e mesmo jogador, então erraram na atualização.
Então por isso que eu confio mais nesse camarada aqui, mas eu quero também mostrar esses dados aqui, né? A gente quer mostrar aqui a nossa aplicação. Então a gente vai fazer colocar a lista e o goals inteiro, enfim, para a gente ter os dois sendo apresentados. Sendo que o goals inteiro é o que é mais consistente. Agora a gente tem que criar um método, né? Set goals, na verdade, ó, get goals lista, add all. Seguramente vai ser add all, porque a gente vai ter que criar um outro método que vai obter a lista de cada uma da lista de goals, detalhe de goals, de cada um dos times, né, de tag de time que a gente está trabalhando aqui. Ó. Então a gente vai utilizar ainda esse mesmo camarada, certo? Então vamos criar esse método que vai ser getGoals. Antes de prosseguir, só vamos corrigir aqui, ó. Aqui é false, tá? Porque é visitante. Então vamos criar o método getGoals, private list goal, ok? E aí, getGoals. Que vai ter um elemento aqui de tag. Ou, melhor, vamos vir aqui. Vamos acessar esse camarada aqui. Ó, temos o Team2, e aí temos o LGoPlayers. Esse camarada, ele sempre está aqui, mesmo quando não tem goal. Vou vir aqui, Team1, Team Score, aqui ó, GoPlayers. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a lista aqui, elementos, vou colocar aqui goals tag, ok? E aí temos que criar um goals aqui também, cara. Começa vazio, certo? E aqui time select o L. Deixa eu pegar novamente aqui o goals players e aí temos vários LIs, certo? LI a gente vai ter ó, um time e um name. Vamos aqui no objeto na classe Go, que a gente tem aqui ó, nome e time, que é o nome do jogador e o tempo. Então seguramente vou botar esse camarada aqui. Aqui tem que ter o retorno. Element, time tag, certo? Time tag, não é time tag. E aqui eu vou ter um loop. Aqui pode ser interativo, element. Tá G. E aí go, G tag, go tag. Tá go aqui também. E aí sim, set nome e set time. Pego o go tag, select novamente. Vou colocar aqui direto a classe, que não precisa de colocar tag. Vou colocar name, que é o que ele utiliza. E aí sim, teste. Aqui o mesmo. Time e teste. Vamos só verificar se é isso mesmo. Aqui é time, é o texto, não é nenhum atributo. Time name. Correto. Estou dando um problema de conversão. Get goals lista, add all. Vacilo que eu estava dando ali. Time tag. E aí,
Aqui está pronto. A gente está acessando as tags de gols, detalhes, estamos retornando aqui os gols, show de bola. Aqui também, agora o que falta? A gente pegar esse camarada e esse camarada e colocar no objeto jogo. Vamos criar um jogo. Não de jogo mesmo. E aí começa o jogo. Set time 1 e time 2. E aí sim, set início e status, que é string. Então a gente só vai retornar, não precisa de trabalhar com conversão, status. E esses dois a gente acessa desses camaradas aqui, ó. Get, vou colocar a posição i, e i, teste. Seguramente pode fazer isso, porque a gente já está acessando a tag que tem um conteúdo, né? O mesmo para status. Ok, teoricamente a gente já está destrinchando a parte que a gente queria, né? As partes que a gente queria desse layout aqui, certo? Inclusive verificando quando tem ou não o gol, correto? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente tem que atualizar nossa main activity, a lista que está lá. Vamos voltar aqui na main activity, init views, vamos colocar aqui um novo método, chamar esse método de public, private mesmo, private, void, retrieve, jogos. E aí eu vou colocar new, super, placar. E obviamente execute. Aqui no construtor a nossa main activity, ok? E esse camarada aqui vem para cá. Foi diferente aqui, se for nulo, a gente vai iniciar esse cara e vou colocar abaixo do init views. Aqui está a nossa mock data. Gerar goals, gerar time e gerar jogos, gerar jogo, gerar jogos. Não tem uma regra para você construir esses dados que você vai estar utilizando aí para teste, ok? Eu só coloquei aqui da maneira que eu precisei, porque eu também já sabia a estrutura que eu ia estar pegando lá da homepage. Então a gente não precisa mais desse mock. Eu posso tirar aqui, nesse caso aqui, 1000, a gente inicia com uma lista vazia. E aqui a gente vai ter o retrieve jogos. Eu vou colocar esse retrieve aqui para deixar o código mais legível, ok? Show de bola. Só que aqui a gente ainda não tem nada para atualizar a lista, certo? No caso, o adapter, né, os itens do adapter. O que a gente vai estar fazendo aqui é, primeiro, colocando o adapter como uma variável de instância. Então, eu pego esse camarada aqui, essa é a lógica que a gente vai estar utilizando, mas você pode mudar, utilizar uma que você prefira. Show de bola. E eu vou criar um método aqui, que vai ser público, chamado update lista. E como parâmetro de entrada vai ter uma lista de jogos. Certo? E que eu vou chamá-los de... Vou chamar só de J. Aqui eu vou pegar nossos jogos, vou limpar para continuar com o mesmo objeto de lista. A gente poderia sim trabalhar melhor os dados que chegam, ou seja, atualizar só os que alteraram, mas aqui com o objetivo de mostrar o JSON na construção de aplicativo real, certo? Vamos fazer assim direto, ok? Que a gente ainda vai ter que construir um código de repetição de requisição. Então, jogos, limpei a lista, agora jogos, add all, certo? Eu vou colocar aqui o J, que eu sei que é uma lista, e aí sim o nosso adapter, e aí notify dataset change. A gente vai limpar essa lista, colocar uma lista com novos dados na lista que é vinculada a esse adapter, né? O adapter que mostra aqui, enfim, esses itens.
E aí a gente vai notificar que teve atualização e ele vai atualizar tudo. Então, show de bola. Agora a gente volta para a super placar request e verifica. Ok, se a gente tem aqui, ó, activity get diferente de nulo. Essa activity que a gente estava referenciando ela ainda existe. Existindo, a gente dá o get novamente. E aí, update lista. Envia nossos jogos. Show de bola. Voltando aqui na minha activity. Esse cara funciona aqui, retrieve jogos. Aqui a gente está pegando a lista que está sendo contida pelo SaveState. Só que a gente ainda não tem o trabalho, né, com a repetição de código. A gente precisa repetir essa chamada aqui, essa invocação desse doing background, de tempos em tempos para poder atualizar a interface aqui sem o usuário precisar de apertar um refresh ou alguma coisa do gênero, certo? Então vamos à construção dessa classe e depois a gente vai ao teste. Ainda em extras, a gente vem aqui, vamos criar uma classe, nós viemos aqui, vou chamar ela de worker, ok? Extends thread, e a gente vai precisar novamente trabalhar com a main activity, então, como fizemos aqui, vamos trabalhar com uma referência fraca. E aí, obviamente, public worker this activity sub new wiki friends activity. E aí, sobrescrever o método run, colocar um loop, que enquanto a activity existir, a gente vai continuar nesse loop, diferente de nulo. E aí a gente vai dar um system clock sleep. Vou colocar aqui nesse nosso primeiro teste 6 segundos, mas isso é muito pouco, tá? Obviamente que refatorando todo o projeto você ia conseguir fazer algumas melhorias. Isso daqui, do jeito que a gente está atualizando a lista, vai facilmente gerar um vazamento de memória, porque toda hora vai ficar solicitando o trabalho do Garbage Collector e a gente vai, enfim, ter uma série de problemas. Mas eu vou colocar aqui para a gente poder ver, por exemplo, num log, que ele está sendo sim invocado. Log, e vou colocar o work. Certo? Agora eu volto na minha activity, vou fazer esse método ser público. E aí, obviamente, eu volto no worker, activity get retrieve. Show de bola. Agora a gente tem que ver onde a gente vai utilizar esse camarada. Para ainda deixar o código intuitivo, eu volto na activity e vou colocar retrieve jogos stream ou continuous. Vou colocar stream. E a gente vai colocar a invocação do worker, que é start. Certo? Posso vir aqui. Seguramente a gente pode colocar esse camarada aqui, ó. A gente volta aqui. Você vai ver que a gente tem um retrieve jogos para quando é a primeira vez que o usuário está abrindo a aplicação. E aqui não tem retrieve jogos porque ele já abriu a aplicação. Mas a gente vai ter o retrieve jogos stream. Porque a thread não vai estar mais funcionando, a thread que estava funcionando anteriormente, por causa dessa condicional aqui, né, desse loop condicional. Com isso, a gente pode testar, para ver se já está funcionando, exatamente com esse loop de 6 segundos. Então vamos aos testes. Antes de executar mesmo, vamos só algumas pequenas correções. Primeiro, no worker, a gente não vai poder fazer isso daqui, né? Olha aqui como é que está nosso código. A gente está chamando de novo o retrieve jogos stream. A gente quer deixar esse camarada rodando uma única vez, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse código aqui e colocar ele direto lá. E aqui, obviamente, activity. E aí, muitos
muitos esquecimentos nessa classe. A gente esqueceu de adicionar o jogo a jogos. Add jogo. O mesmo para Go. Não estamos adicionando Go a goals. Ok? E aí, uma parte crucial. Aqui tá time, na verdade aqui é team. É time em inglês. Time, equipe, enfim. Agora sim vai dar pra gente fazer nossa solicitação e as coisas funcionarem, certo? Vamos só recapitular como está aqui, eu vou fechar. Vou recarregar. 5-3, caramba. 2-1, show de bola. E aí volta aqui. Fechar aqui no teste e rodar. Tá lá, né? Show de bola, deixa eu abrir aqui. Na verdade é o para ver o worker de 6 em 6 segundos. Ele vai ficar aí rodando, obviamente. Então temos aqui todos os dados que a gente queria mostrar, da maneira que a gente queria mostrar, né, no nosso aplicativo. E vindo de uma fonte que a gente não precisa de se preocupar com o back-end dela, né, a lógica fica toda com eles lá do super placar, ok? Vou rotacionar, show de bola, funciona, né? E aí ele continua com um único worker. Vamos voltar aqui. Porque um worker só vai parar depois que ele percebe que não tem mais a activity, certo? Então parece, às vezes fica realmente dois rodando, mas ele acaba ficando com apenas um. Depois que ele percebe que ele não tem mais a referência da activity antiga. Show de bola, então vou ficando por aqui. Essa foi a apresentação aí do JSOAP, ok? Como você viu, é realmente muito simples. Eu recomendo que você dê uma lida no conteúdo de seleção, seletores CSS. Eu te garanto que você não vai gastar um dia para aprender isso. É muito simples mesmo, é tão simples quanto o HTML, né? Eu trabalho com CSS. E, enfim, conseguimos aí terminar um aplicativo completo. É simples, mas é completo. Você pode colocar agora os anúncios aí de alguma API de anúncio, colocar na Play Store e ganhar seu dinheiro. Eu fiz aqui com o Super Placar, você pode escolher qualquer site, qualquer outro site, mas sempre verifique primeiro se tem, no caso, deixa eu colocar aqui 20 segundos, se tem, no caso, uma API JSON, ok? E se você consegue montar uma lógica utilizando o seu back-end, né, pegando os dados de outro site, enfim, para você trabalhar com notificação e só atualizar quando necessário, quando realmente tiver dados a atualizar. Por que eu falo isso? Esse negócio de ficar atualizando de 2 em 2 segundos, 5 em 5 segundos, para você principalmente que está começando, isso é um problemão no Android. Tá? Você força um monte de coisa e sua aplicação tem limite de memória, e esse limite é muito pequeno. Então facilmente você pode conseguir o que a gente chama de Out of Memory Exception, e aí seu usuário vai ver aquela coisa feia na tela e, enfim, pode até desinstalar seu aplicativo, certo? Então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, né, no site. E, obviamente, se você quer o conteúdo completo, vim aqui no artigo, ok? Eu ainda tenho uma introdução aqui do JSOAP, eu falo bastante aqui de como utilizá-lo, dou os exemplos, certo? E, enfim, o conteúdo completo está aqui no artigo e o vídeo também está completo, mas só com a parte do JSOAP, certo? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau!